Sinceramente, eu não gostei de nenhum dos porta-temperos que eu vi na internet, então eu decidi fazer os meus próprios. Bom, eu não gostei simplesmente porque alguns não têm espaço suficiente para os temperos, no caso para a quantidade que eu compro, e alguns simplesmente são caros demais e nem sequer são bonitos. Então eu decidi fazer o mesmo, né? Eu tenho esses potes de óleo de coco guardados aqui há um tempo, inclusive eu já estava usando de porta-tempero, mas eles não são bonitos, né? Eles têm cada uma cor. Então o que eu decidi fazer foi pintar essas tampinhas deles para padronizar, deixar tudo preto. Bom, no começo aí eu já estava separando tudo e logo depois eu já parti pro processo de lixamento. Então eu levei para um lugar que tudo bem sujar, né? Logo em seguida eu fui passar um primer. Mas uns dias depois eu fui ler o rótulo do spray que eu ia utilizar. Eu não tenho costume de utilizar spray, eu sempre utilizo tinta acrílica nos meus projetos, só que, bom, a tinta preta acabou, então eu decidi usar o spray que eu tinha aqui. E foi por isso que não deu muito certo o meu projeto, mas depois eu testei sem o primer em outro projeto que eu vou mostrar também nesse vídeo e deu super certo. O outro projeto que eu tenho são essas duas garrafas de molho de tomate de vidro que eu pretendo utilizar para fazer iogurte caseiro, que elas são bem vedadas ali, essa tampinha, e eu acho que vai dar muito certo. E eu fiz praticamente o mesmo processo, a única diferença foi que eu só lixei e logo em seguida eu já vim com a tinta também. Finalmente é o dia do resultado. Talvez você tenha se perguntado por que eu tenho tanto pote de óleo de coco, e pois é, tem um motivo. Eu tenho intolerância à lactose e geralmente é bem mais fácil encontrar óleo de coco do que manteiga sem lactose. E eu gosto muito de fazer bolo ou pão, por exemplo, e eu utilizo o óleo de coco no lugar da manteiga e dá super certo. E olha só o resultado final, todos eles prontinhos. Não ficou um resultado 100% perfeito, mas sinceramente me agradou bastante. Então se você for fazer na sua casa, não precisa utilizar esse primer acrílico, porque o próprio spray já diz que não precisa de primer. É só lixar e pintar mesmo. Mas não precisa tirar toda a tinta. O importante é só tirar o brilho da tinta para o spray conseguir fixar bem. E aqui está o resultado final também dos potes que eu vou colocar o meu iogurte caseiro. Esses aqui eram potes de molho de tomate e eu acho eles simplesmente muito bonitos. E dá pra ver que as tampas ficaram bem mais lisas do que dos potes de óleo de coco. Então eu fui limpar o lugar que eu já tinha produzido, que é esse caixotinho de porta-tempero. Esse aqui faz muito tempo que eu já tenho, então não teve como eu gravar pra vocês. E isso aqui era basicamente uma porta de guarda-roupa de, acho que MDP, o material. E eu cortei nesses pedaços e depois encapei com esse vinil adesivo. E eu acho que ficou um resultado até que interessante e deixa os temperos mais organizados. Inclusive, vocês sabem o que é esse líquido roxo que eu estou usando para limpar? Comentem aí. E se você quiser saber o que é, no link da minha bio eu vou adicionar esse produto. Eu sempre utilizo aqui em casa e ele é muito cheiroso. Inclusive, a maioria das coisas que eu utilizo nos vídeos eu também vou colocar por lá, então fica de olho. Então chegou a hora de organizar os potinhos e olha só, ficando completinho o meu porta-tempero. E tudo isso com coisas que iriam pro lixo. Tanto a madeira do porta de guarda-roupa, tanto os potinhos de óleo de coco. Então eu mais ou menos gastei só R$20 nesse projeto do porta-tempero. Fora o vinil adesivo que foi uma sobra, então nem vou adicionar no orçamento final. Eu também pintei essas tampas maiores, não cheguei a mostrar, mas olha só como ficou bonitinho. Ah, e um aviso importante, se você for fazer na sua casa, não pinta a parte de baixo, porque essa tinta não é própria para ficar em contato com alimentos. Então é isso, pessoal, me segue para mais, até outro dia.